O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. O Salmo 23 diz, Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém, irmão? Poder sentar. O salmo mais lido no mundo inteiro, até por quem não é cristão, não conhece Deus, lê o salmo. Aliás, que a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro, é o eterno best-seller. O número de Bíblias vendidos no mundo inteiro é insuperável. Nenhum livro supera a venda da Bíblia. E daí supõe-se também ser o mais lido, supõe-se, porque verdadeiramente é o mais vendido. Não dá para se controlar se a Bíblia é o livro mais lido, isso não dá para controlar. Mas dá para controlar se ela é o mais vendido. E o mais vendido, isso é inquestionável. A Bíblia é disparada, o best-seller, né? O livro mais vendido no mundo inteiro. E esse salmo é também, sem dúvida, um salmo conhecidíssimo. Você está conversando às vezes com gente que não tem nada a ver. O Salmo 23, é Salmo 23 pregado em carro, pregado em porta de casa, Salmo 23 para dar sorte dentro de caderno, para ajudar no dia da prova. É uma loucura o Salmo 23. E as pessoas não sabem o que significa o Salmo 23. Um salmo de Davi. Davi compôs esse salmo, provavelmente olhando para as ovelhas, acredita-se, né? Chamam esse salmo de o Salmo da Ovelha, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Davi, talvez falando de si mesmo, o Senhor, e o Senhor que nós sabemos que Davi estaria falando, é o próprio Deus. Em verdes prados me faz descansar. Talvez Davi estivesse comparando a sua vida com a vida da ovelha. A dependência que a ovelha tinha dele e a dependência que ele tinha do Senhor. Quando ele diz, eu matei o leão, eu matei o urso. Agora, esse salmo do qual já falamos tantas vezes, ele revela algo que eu comentava há pouco com alguém. Ele revela uma figura, que Jesus também usa muito essa figura. Lá no Antigo Testamento, Jesus fala assim: ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Não tem essa expressão? Não me recordo do livro. Ai dos pastores que dispersam, ai dos pastores que dispersaram as minhas ovelhas. Eu levantarei um pastor e eu as trarei de volta de todos os lugares para os quais elas foram dispersas. Veja, tem a figura do pastor e tem a figura das ovelhas. Nós já mencionamos que a figura do pastor é um homem. Homem traça estratégia, homem tem inteligência, homem cria coisas, homem cria armas, cria microfone, homem cria arco e flecha, homem tem essa capacidade. E a ovelha é aquele ser que não tem capacidade nenhuma. Veja que a expressão lá do Antigo Testamento diz assim:
ai dos pastores que dispersaram as minhas ovelhas. Ué, e as ovelhas não sabiam o caminho, não? Por que as ovelhas não olharam para Jesus? Jesus está dizendo, vou cobrar dos pastores pelas minhas ovelhas que foram dispersas. Ué, por quê? A responsabilidade não é pessoal? A responsabilidade é pessoal, irmão, mas a figura de um pastor é um negócio muito transcendental. E tem mais, hein? São ovelhas que são transformadas, não que se transformam. São ovelhas que são transformadas em pastores. Eu não sou ovelha, eu sou o pastor da igreja. Eu não sou a ovelha desse ministério, eu sou o pastor. Né? Aí tem alguns, não, mas todos nós somos ovelhas de Jesus. Alto lá, pode parar. Existe pastor e existe ovelha, amém? O sermos todos ovelhas perante os olhos de Jesus não desclassifica o que ele instituiu, o sacerdócio. Não vamos confundir as coisas por causa de um orgulho fajuto e inútil que o ser humano tem dentro de si. O ser humano tem um defeito. Eu conheço essa unção. O ser humano tem um defeito. Quando ele vê alguém que é acima dele, ele quer criar uma palavrinha para igualar todo mundo. Não adianta tentar igualar todo mundo. Tem gente que está acima e tem gente que está abaixo. Isso é ponto final. Amém. Não adianta ficar de blá, 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 não. É isso mesmo e acabou-se a história. Todo mundo reconhecia. Quando Pedro falava, todo mundo... Não, Pedro já falou, acabou, está encerrado o assunto. Amém? E todo mundo... o Senhor não ressuscitou. As mulheres? Não, ninguém vai dar ouvido às mulheres. Daqui a pouco chega alguém... Verdadeiramente o Senhor ressuscitou, ele apareceu para Pedro. Somos todos iguais? Somos. Depende de qual contexto estejamos falando. Somos todos diferentes? Somos. Depende de qual contexto estejamos falando. Então Jesus está dizendo assim lá no Antigo Testamento, né? Algumas pessoas dizem, no Antigo Testamento não é Jesus. Não, é Jesus mesmo, Jesus. O mesmo Jesus do Novo é Jesus no Antigo. Quem fala no Antigo Testamento não é o Deus Pai, não, é o Deus Filho, é Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quem apareceu para Moisés na sarça ardente? Jesus, o Filho. Agora, será que foi? Se alguém disse será que foi, eu tenho que dizer, tenho certeza que você não estudou os seminários. Porque isso para nós já é coisa de criança, é beabá. E sabe por que eu falo assim algumas coisas pesadas? É coisa de criança, é beabá. Sabe para quê? É para machucar mesmo alguns preguiçosos que tem no nosso meio. Preguiçosos que breve a sua inutilidade será revelada. Acredita, irmão? Ou você se torna um homem sábio na palavra, ou você não é nada e vai descobrir, hein? Vai chegar a hora que você vai descobrir. Tem gente que pensa que as coisas vão ficar do mesmo jeito. Pedro diz assim, olha, no final dos tempos, aparecerão escarnecedores. E sabe o que eles vão dizer? Desde que os pais dormiram, tudo permanece do mesmo jeito. Eles ignoram que para Deus um dia é como 1000 anos, como um dia. Então, quando eles estiverem tranquilão, lhes sobrevirá uma repentina destruição. Irmão, não vai tudo ficar do jeito que está, não. Nós temos clamado por justiça e Deus falou que vai ensanguentar essa rua aí. E eu não baixarei a sepultura sem ver isso. Essa justiça que ele prometeu, a minha alma espera nele, não vai tudo ficar do mesmo jeitinho que está, não vai.
Eu aposto a minha vida que não vai. E eu aposto a minha vida que os meus olhos ainda contemplarão a justiça do meu Deus. Eu conversava com algum irmão e disse, se não houvesse uma justiça, a vida não teria sentido. Então, irmão, veja, eu vou cobrar dos pastores, diz Jesus no Antigo Testamento, porque eles dispersaram as minhas ovelhas. Então Jesus quase que, praticamente isentou a responsabilidade das ovelhas, porque elas eram dependentes do pastor, na visão que o texto nos apresenta. Essa dependência de uma liderança é um negócio muito impressionante. E aqui esse Salmo 23, diga-se de passagem, diga-se de passagem, tem gente que diz, eu tenho Bíblia, eu leio Bíblia, eu conheço Bíblia, eu estudo Bíblia, eu sigo a Bíblia. Então por que você não pega a sua Bíblia e não vai para a sua casa? O que você veio fazer aqui? Eu sigo o Deus da Bíblia. É mesmo? Mas aqui dentro que tu quer seguir o Deus da Bíblia? Segue na sua casa que eu quero ver. Segue lá nas outras igrejas. Vai para a Assembleia seguir o Deus da Bíblia que eu quero ver. Pastor, Deus me trouxe para esse lugar. Se Deus te trouxe para esse lugar, o Deus que te trouxe para esse lugar não é o teu Deus, é o meu. Porque aqui dentro só existe espaço para um Deus, para o meu Deus. Eu aqui sou sacerdote, e tudo que acontece aqui é o que esse Deus meu me manda realizar aqui dentro. Portanto, se alguém entrou com algum outro Deus, pode jogar ele na lata do lixo, porque aqui dentro só prevalece o que o meu diz. Não é assim? Ou não é assim? Você tem algum Deus? Alguém aqui tem um outro Deus? O que ele te mandou fazer? Aqui dentro, com certeza, tu não vai fazer. Quando esse grupo aqui sair para as ruas para trabalhar, o que o teu Deus te mandou fazer, você não vai fazer, eu não vou deixar. Você não vai no meio desse povo fazendo o que tu bem pensa. Alguns pensaram, procura por eles. Procura. Vasculha. Que eu ia botar para fora. E o Deus falou assim, não, olha a ampulheta. Deixa comigo. Ninguém põe para fora melhor do que Jesus. O chute dele é forte. Então, meu irmão, aqui dentro só existe espaço para um Deus. Só existe espaço para um Deus. Não tem espaço. Eu conheço Bíblia, então vai ler na tua casa. Não, porque aqui eu entendo que esse texto signifique o que você entende não me interessa, nem para esse espaço, nem para esse rebanho. O que você entende é problema teu, aqui dentro só prevalece o que eu entendo, porque aqui dentro é pregado só o meu Deus, não é nenhum outro Deus é pregado aqui dentro, só o meu. Entende, irmão, o que é a realidade? Eu sou pastor. Se você é ovelha, você tem que entender que você não tem condições de compreender o que eu compreendo. Você pode se defender? Diz que a tua vara, o teu cajado me consolam. Então, irmão, veja bem, vamos falar alguns detalhes. Que eu estava vendo esses dias um programa na televisão, de vez em quando eu também, embora não seja masoquista, né? Parece que diz a palavra, às vezes eu gosto de sentir aquele meu lado doído, aquela tortura. Então eu estava assistindo um programa evangélico na televisão, evangélico, vou usar essa expressão, mas você sabe que no Brasil não existe programas evangélicos, você sabe que no Brasil não existe igreja exceto a nossa. Não é à toa que eu estou cuspindo na cara do Deus das Assembleias de Deus, estou cuspindo na cara do Deus Batista, porque ele não tem Deus. E algumas pessoas
Mas que negócio absurdo, que grosseria. Irmão, esses deuses que eu mencionei agora, eles são tão vagabundos e sem vergonhas, que eu cuspo na cara deles há um tempão, e olha como eu estou de pé, e amanhã eu vou estar de novo. Eu só reconheço um Deus, é o meu Deus. Então eu estou dizendo, quando alguém vem da Assembleia para cá, vem da Batista é difícil, porque, eita povo rebelde, de mais dura cerviz do que os próprios israelitas. É mais fácil um judeu se converter. Lembra da parábola que Jesus contou? É mais fácil um judeu se converter do que um batista entrar no reino dos céus. Eita povinho difícil. André escapou por pouco, né, irmão? Mas olha que, quando se entrega, olha o que Jesus faz, né, irmão? Tem coisa que só Jesus faz, irmão. Eu dou graças a Deus pela vida do irmão André, porque foi um batista, irmão. E eu conheço esse povo de perto, povo obstinado, de dura cerviz, pior do que os israelitas, é o povo batista. Pior do que testemunha de Jeová. É impressionante a dureza. Então, irmão, eu estou descartando esses deuses, porque eu sei que eles não são deuses, eles não têm Deus, porque eu não sou louco de desafiar a divindade. E quando alguém diz assim, mas não pode falar dos ungidos do Senhor, eu digo, cadê eles? Onde estão os ungidos do Senhor? Eu falei para um rapaz, um jovem, falei, amigo, deixa eu te dizer uma coisa, se eu quiser ver um ungido do Senhor, eu tenho que me olhar no espelho. Isso aqui, irmão, não é teatro nem piada não, tá? Eu estou falando para você entender qual é a convicção que eu tenho no Deus que eu sirvo. Eu cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus, Deus vagabundo. O reteté deles é uma rodinha de prostituta rebolando a bunda. Esse é o reteté das Assembleias de Deus. O falar em línguas das Assembleias de Deus são um monte de paroleiras, vagabundas, fofoqueiras desocupadas. Esse que é o falar em língua deles. Só existe um Deus, é o meu Deus. Eu estou desafiando o Deus das Assembleias de Deus. Eu quero morrer aqui agora. Cadê o poder dele? Deus vagabundo. Deus cachorro. Deus que tem um palanque dividido com um político. Meu Deus é santo, não é sem vergonha. Existe um só Deus. É o nosso Deus. O Deus que você aceitou pela pregação do pastor Tupirani, esse é o teu Deus, esse que tem feito o que tem feito na tua vida. Vamos voltar ao assunto da ovelha. A ovelha, meu irmão, ela é dependente. Veja que Davi escreve dizendo assim, o Senhor é meu pastor, então Ele me guia aos verdes pastos. Irmão, vou dizer uma coisa. A tua missão, como ovelha, não está apagada, não. Você tem responsabilidade. Vou te dizer uma coisa muito gloriosa. O pastor guia a ovelha aos pastos verdejantes. Mas o pastor não come pela ovelha, não. É ela que tem que pastar. É ela que tem que ir lá no capim e comer e se alimentar. O pastor guia, está aqui o pasto, mas a ovelha que tem que comer. É ela que tem que se alimentar. Está aqui o pasto, olha, o sol está tudo, a água está fresca, ela tem que beber, ela tem que comer, ela tem que pegar o sol. É a responsabilidade dela. A mensagem de hoje vai ser curta de novo. Eita glória! Eu adoro mensagens curtas.
Parece que é um cálice comprimido, transbordante. Aí, tem um problema na cabeça da ovelha. Quando ela olha para o pastor e diz assim: eu quero ser igual ao pastor. É impossível. Vamos usar a simbologia. O pastor é um homem e a ovelha é um animal. Quando que uma ovelha vai virar um homem? Nunca. Ou seja, nós estamos diante do impossível. Eu, como ovelha, não posso aspirar o cargo do pastor, porque uma ovelha jamais ousaria se transformar num homem. Ela não tem cérebro para pensar nisso. Quando a ovelha vira pastor, ela não virou pastor. Foi um milagre transcendental de Deus. A coisa mais difícil de se encontrar no mundo são pastores, tanto que hoje eu sou o único no mundo inteiro. É muito difícil uma ovelha virar um homem. E tem mais. Quando a ovelha tem aquela visão assim: eu quero ser um pastor, eu quero carregar um cajado daquele, como se diziam nas assembleias dos políticos, né? Eu sou doido para meter um terninho daquele. Ainda mais que as meninas vão todas ficarem olhando para mim. Menina não, menina que vai para dentro da igreja pensando em namorado, não é menina, é vagabunda. Isso aqui não é enlace matrimonial, isso aqui não é agência de casamento, isso aqui é recrutamento para as arenas. Isso aqui não é enlace matrimonial, meu irmão, isso não é agência de casamento. Quem está com esse pensamento aqui não vai sobreviver. A ovelha não pode pensar em ser nada. Quando ela pensa, ela está fora do projeto de ovelha que Deus criou para ela. Olha que impressionante. Já pensou uma ovelha dizendo assim: não, eu vou deixar de ser ovelha, eu quero ser um pastor. Ovelha não pensa isso. A ovelha tem capacidade para pensar isso? Já pensou Josué pensando assim: Moisés vai morrer? Eu sou o cara que estou junto de Moisés. Quando Josué tiver para morrer, ele vai me chamar e vai me consagrar ao cargo dele. Já pensou Josué pensando nisso? Impossível. Se isso tivesse passado, Jesus, se isso tivesse passado pela cabeça de Josué, ele nunca seria o que ele foi. Nunca! Moisés era uma ovelha perdida no deserto. Moisés, que sarça é essa pegando fogo? Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar em que tu estás é terra santa. Quem é? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Sou o Deus dos teus pais. Vai no Egito libertar o meu povo. Eu? Mas de jeito nenhum. Por quê? Eu? Uma simples ovelha? O que tu tens na mão? Um cajado. Joga no chão. Pega. Põe a mão no seio. Tira. Acabou, não é mais ovelha. Agora vai. Eu transformei, eu te mostrei o poder, te mostrei a glória, eu transformei o teu cérebro, eu te fiz entender o que você não tinha condições de entender como ovelha. Agora que tu entendeste esse meu poder, vai lá. Mas eu sou pesado de boca. Quem fez a boca? O que tu precisa? Eu preciso de alguém que fale por mim. Então teu irmão já vem ao teu encontro. Acabou, vai. Meu irmão fala bem, fala muito bem, ele vai ser o teu profeta, e você para ele vai ser um Deus. Cada coisa no seu lugar, irmão. Cuidado com as suas aspirações. Como eu dizia, eu estava vendo um programa na televisão, e como eu vejo gente assassinada pelas propostas de cargos. O desgraçado, o maldito, ambicioso, está lá dentro das Assembleias de Deus. Aquela desgraça não é igreja, aquela desgraça parece um quartel. Um monte de líderes
satanista, vagabundo, desclassificado, o tempo todo, iludindo pessoas com cargos e promoções, e ainda estipulam que nem no quartel, daqui a tantos anos tu vai ser o diácono, daqui a tantos anos o presbítero, daqui a tantos anos a gente consagra pastor do inferno, a capacho do diabo. Eita ódio que eu tenho das Assembleias de Deus. Eita ódio que eu tenho. Deus podia mandar um furacão só em cima da Assembleia Vitória em Cristo. Depois o furacão ir direto lá para Madureira. Ter um terremoto ali e sumir aquilo, e não deixar nem história que alguém que passasse ali nunca soubesse que houve um templo de Satanás naquele lugar. Raça maldita, vendedores do rebanho de Cristo, leiloeiros do sangue de Cristo, malditos sejam. Mas há um Deus de justiça, irmão, e Ele vai nos saciar, Ele vai nos fazer fartos, Ele prometeu, Ele vai fazer-nos fartos. Aí eles ficam nos seus cargos, iludidos, mas iludidos, o que diz a Bíblia? Somos atraídos e engodados pela própria concupiscência, pela própria carnalidade, pelo próprio desejo deturpado que possuímos. Ovelha, meu irmão, não tem nenhum desejo a não ser, sabe qual? Pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse é o desejo da ovelha. Ela conhece o pastor, chega naquele horário, olha, está lá o pasto. Então, irmão, o pastor aponta o pasto, mas se alimentar dele é um problema teu com Deus. Irmão, vai ler a Bíblia. Eu apontei o pasto, né? Irmão, os seminários estão lá, ó, em tal lugar. O pasto eu aponto, irmão. Agora a responsabilidade é toda sua, por isso eu sou inocente do fracasso de qualquer um, sou inocente das dezenas de pessoas que já passaram por aqui, uns que já baixaram ao inferno e outros que estão a caminho. Eu sou inocente, porque eu apontei o pasto verdejante, as águas tranquilas, eu apontei. Não iludi, não explorei, não ranquei dinheiro de ninguém. Está aí os nossos cultos, todo dia. Não paramos para tirar oferta. Quem chega aqui no começo fica assustado. Pastor, a igreja não pede oferta. Não, irmão, a caixa está lá atrás. O importante desse púlpito não é falar em dinheiro, é falar das grandezas de Deus. É por isso que eu estou de pé, porque dinheiro não me interessa. E não interessa mesmo, hein? Porque eu não creio que Deus só possa botar o pão na minha mesa se tiver dinheiro no meu bolso, não. Não é esse Deus que eu creio, não. O Deus que eu creio, Ele põe o pão na minha mesa, mesmo que não haja um centavo no meu bolso. Esse é o Deus que eu creio. E é esse mesmo que eu aposto a vida, é exatamente esse. Então, meu irmão, às vezes as ovelhas estão com a cabeça totalmente deturpada, confusas. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Aí vem um mercenário, um canalha, e começa a iludir a pessoa. Não, está aqui, ó. Vamos te consagrar auxiliar. Agora vamos te consagrar, sei lá qual é a ordem que eles usam, a diácono. Agora vamos te consagrar a presbítero. Ó, daqui a tanto tempo, tu vai ser um pastor. E o camarada fica ali com uma mente, numa posição de ovelha, mas com uma mente que não pertence à ovelha, porque a ovelha não tem condições de aspirar tamanhos cargos. Para que uma ovelha se transforme em um pastor, meu irmão, é como se Jesus arrancasse de dentro dessa ovelha o espírito de animal e desse um espírito de homem. Só esse milagre que só Deus pode fazer. É como se Deus dissesse assim: Saul, entra no rancho dos profetas, e mudasse o espírito, como disse
Samuel, né? Olha, vai vir um rancho de profeta de tal cidade para tal cidade. Quando eles vierem cantando e profetizando, tu entra no meio do rancho dos profetas e Deus mudará o teu espírito para outro espírito e tu serás transformado num novo homem. É assim, irmão, que as coisas acontecem. Não tem escadinha, nem hierarquia. Alguns, às vezes, ficam chateados. Pô, eu estou há 10 anos na igreja, aquele irmão chegou com 3, 4, já está fazendo isso, aquilo outro, eu fiquei esquecido. Ninguém fica esquecido, meu irmão. O milagre vem de Deus e Ele chama cada um segundo a capacidade que Ele deu, e a capacidade que Ele dá é um milagre tremendo. Como que nós poderíamos estar hoje dispostos a encarar cadeia e prisão? Irmão, se aparecer hoje ali na porta soldados dizendo que vai metralhar isso aqui, a grande maioria não vai arredar o pé. A grande maioria vai ficar aí, pode atirar que ninguém vai sair. Porque já cresceu. E essa fé, esse entendimento é milagre de Deus. Você pode meter a cara nos livros, mas receber entendimento você não tem condições. Isso é um milagre do Todo-Poderoso. A fé que você tem, você não adquire. É algo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se aparecer uma equipe dizendo ali, olha, se vocês não forem embora, vocês vão todos para a cadeia. E aparecer um monte aqui, opa, eu quero ser o primeiro. Sabe por quê? Porque o teu espírito foi trocado. Quando você era do mundo, ou quando assim que você conheceu o Evangelho, isso não acontecia na sua vida, você não tinha essa fé, você não tinha essa disposição. Então, meu irmão, a ovelha é aquilo que só deseja se alimentar dos pastos verdejantes. E o que são os nossos pastos verdejantes e as águas tranquilas? É a palavra do nosso Deus. Imagina uma pessoa dizer assim, não, pastor, eu aspiro ser igual a você. Igual a mim eu entendo, no caráter tal, mas eu quero ser um pastor igual a você. Não tem a mínima condição. Porque o que eu sou eu não fiz de mim mesmo, isso foi um milagre que Jesus fez, que até hoje eu não entendo e nunca saberei contar, porque Jesus teve essa compaixão e fez de mim o que eu sou. Não tem como nem eu explicar. Isto é realmente impressionante. Às vezes eu digo para as pessoas, olha, eu não esquento com nada, pode me ofender, pode me xingar, pode fazer o que for, eu não esquento com nada, mas o meu Deus cobra por mim de uma maneira impressionante. Ele tem uma consideração por mim que eu não entendo. Eu não entendo porque Ele tem esse tratado comigo. Eu não me considero tão bom assim, não. Tão santo, tão justo, tão sei lá o quê. Deus vê alguma coisa em mim que Ele não tolera nem que alguns olhem torto para mim. Isso é com Ele, é um milagre. É Ele que realiza as suas obras. É Ele que faz no profundo, no escondido, quando nós não temos a mínima chance sequer de entender quão grandes coisas Ele faz. Então, irmão, não tem esse negócio de você querer ser, né? Diga-se de passagem. Eu vou falar uma coisa que entristece muita gente. Eu vou falar uma coisa que entristece muita gente. Porque é uma verdade dos últimos tempos que é pesada. Irmão, não existirá outro pastor igual a mim. Não existirá outro pastor igual a mim. Não existirá. Já falei isso várias vezes. E alguns, às vezes, estão aspirando. Irmão, você terá o seu lugar na obra, você terá o seu trabalho, você terá o seu serviço, mas o que eu faço hoje como essa visão de pastorado, não existirá outro. Eu sou o único e sou o último. Acabou-se.
E acabou-se, e ao invés de muito se entristecer, porque eu queria tanto um cargo, eu queria isso, não, ao invés de se entristecer, você deveria estar dando glória a Deus, porque isso significa que Jesus Cristo está abrindo as portas para voltar. Ele já não está mais às portas, ele já passou das portas. Jesus já está aqui adentrando, meu irmão. Ao ponto de que eu achei impressionante, uma vez nós estávamos aqui conversando, eu falei assim, olha, eu acho que Jesus volta em 2225. Aí veio no culto da noite e Jesus falou assim, a minha volta está muito mais perto do que o que vocês pensam. Eu falei, caramba, muito mais perto? Mais perto de 2225? Aí daqui a pouco, hoje nós estamos falando, começamos a falar de 2070. Eu estava pensando outro dia, eu falei, Jesus deve retornar mais ou menos 2060. Olha, de 2225 caiu para 2060 o meu pensamento. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu subi neste púlpito acreditando que Jesus Cristo voltaria agora até 2060 e não mais 70. E o profeta se levantou aqui, o Espírito Santo falou, a minha volta está mais próximo do que o que vocês pensam. Eu pensei em 2060, e ele disse, é mais próximo do que o que vocês pensam. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Está às portas, irmão. Irmão, não queira ser nada. Queira cumprir bem o papel que Deus tem hoje na tua vida. Muitos que tiveram grandes cargos negligenciaram e não vão ter nada. Outros com pequenos cargos foram fiéis. E a Escritura diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E quando eu entendo de muito, meu irmão, eu não vejo nada ao nível de planeta Terra. Muito para mim não é nada com os meus pés pisando nesse chão, planeta Terra. O muito de Deus para mim é tudo lá, na eternidade. Quando ele diz assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu não tenho essa vida em abundância. Eu não entendo que ela seja nesse planeta. Então, você, ovelhinha, você, pobrezinho, vocêzinho, a Escritura diz, ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei lá em cima. Muitos que tiveram cargos, funções, trabalhos bem pequenininho, quase que, vamos usar a palavra mal colocada, inúteis nessa terra, vão ter grandes coisas lá no céu. Mas você tem que ser fiel naquilo que Jesus colocou nas suas mãos. Quando ele voltar, você seja aquele servo que não enterrou o talento, mas que foi granjear e duplicou o talento do teu Senhor, aquilo que ele pôs na tua vida. Amém, meu irmão? Cada um na sua. Todos somos ovelhas, mas Jesus precisou que uma ovelha fosse transformada em homem, em pastor. Isso é impossível, a não ser que impossível seja a especialidade do nosso Deus. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmão Carlos Gomes, eu vi um anjo, irmão, e ele te deu um cálice, e o irmão bebeu. Ele te deu um pão pequeno, e o irmão comeu. Ele fez o sinal de positivo para o irmão e foi embora, irmão. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, mestre, com a irmã Fabíola, onde eu vi um anjo se aproximar dela, e ela estava bem adornada,
E o anjo perguntou se podia tirar dela a maquiagem, os brincos, os cílios, o batom que ela estava. E ela permitiu. E o anjo passou um pano no rosto, arrancou os adornos dela, depois colocou um espelho na frente dela. Ela olhava para aquele espelho um pouco séria, mas a imagem que refletia dela do outro lado era de sorriso. Louvado seja Deus. Amém. Irmão Davidson, eu vi, irmão, você receber um peitoral. E esse peitoral, irmão, ele brilha muito. Aleluia, Jesus. Irmão, eu vejo um laço que Satanás armou para ceifar a sua vida, irmão. E Deus acaba de cortar esse laço, irmão. Deus te dá esse livramento. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eita glória. E canta. Eita glória. Irmão André, eu via o irmão caminhando. Eu via sua mão direita o irmão segurava alguém com a mão direita. Eu via sair óleo da sua mão, irmão. E aquela que segurava na sua mão, a mão dela escorregava, irmão. E o irmão caminhava sozinho. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Mestre, eu vi vários cavalos. Cavalos pretos, cavalos vermelhos. Em cima desses cavalos, eu vejo caveiras. E essas caveiras têm espada na mão direita e foice na mão esquerda. E eu vejo que eles partem em direção a esse ministério. Parte em direção à Bahia, a Blumenau, à África e ao Japão. Mas eu vejo uma grande blindagem, mestre. Eu vejo o Senhor sendo blindado. E essa blindagem sai e brinda a sua igreja. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu vi o céu, mestre. E eu via o céu descer até a igreja. Sendo que quando esse céu descia, quando ele chegava na igreja, ele sufocava alguns. A visão era terrível. Ele passava por uns, a cabeça da pessoa saía e ficava dentro do céu. Outros eu via a imagem do rosto sendo sufocada pelaquele céu. E eu vi um grande homem de branco andando nesse céu. E ele olhava os que estavam sendo sufocados. Uns ele estendia as mãos e retirava. Outros deixava morrer sufocado, mestre. Amém.
Quando o Senhor falou naquele mover das Assembleias de Deus dos Batistas, eu vi uma grande espada sair do púlpito até o céu, e ela saía dela várias outras espadas. E essas espadas se espalhavam pela cidade. Impressionante, uma visão muito semelhante com o que eu tive hoje cedo em casa, mestre. Naquela mensagem, um bem maior. Incrível. Quando o Senhor falou do Silas Malafaia e da Assembleia de Deus de Madureira, eu vi um grande relógio em cima dessas duas igrejas. E vi uma ampulheta grande, sendo que a ampulheta, embaixo, ela estava furada, e a areia que saía dela enchia aquele templo de areia, e a velocidade com que a areia saía de dentro daquela ampulheta era absurdo, mestre. O tempo deles está próximo, mestre, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Durante a palavra, quando se falava da volta de Jesus, mestre, eu vi um relógio e ele acelerava. Depois eu via, mestre, o céu se abria. E eu via um homem na frente, montado num cavalo, e ele liderava um exército. Mas esse exército, mestre, impressionante, os santos que estavam nos cavalos estavam vestidos como reis. Eles tinham coroas, eles tinham vestiduras de reis. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, mestre, o tempo está próximo. Amém. Tive uma visão onde eu vi o que eu achei ser um grande ser branco no céu. Só que a sua forma não era definida. E quando eu fui chegando mais perto na visão, ele me pareceu um papel em branco que se movia como se fosse um anjo. E esse papel em branco foi se movendo no céu, envolto em nuvens, e ele clareou muito, ele ficou muito claro, como se acendesse toda a terra. E esse papel era um ser também branco, era muito branco, era uma claridade, uma luz fora do comum. Assim diz o Senhor: nesses últimos dias, a minha luz será tão intensa que cegará a muitos, mas outros eu os tomarei como minha luz, e como uma folha em branco escreverei a minha história na vida daqueles que aceitarem serem meus, como uma folha em branco. Assim diz o Senhor: tem que ser folha em branco. Eu escrevo a história, eu escreverei a história na vida de cada um. Eu, o Senhor, os caminhos são meus. Eu escrevo a história daqueles que aceitarem o que eu determino nessa terra. E assim como eu sou luz, vós sereis a minha luz, porque a minha hora é chegada, onde iluminarei a muitos que serão semelhantes a luzeiros do céu.
Esta é a minha hora. Este é o meu momento, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu escreverei novas histórias de muitos que nunca sonharam em ser o que eu escreverei para a vida deles. Porque assim eu faço, diz o Senhor, para a sua geração. Mestre, quando o Senhor estava louvando, no segundo louvor, eu vi como se viesse de dentro do Senhor muitas águas mesmo. Essas águas jorravam como se fosse um mar. Só que não era aquela água do mar, era uma água clara, branca. E ela vinha e jorrava de dentro do Senhor, na medida do peito do Senhor, no centro do peito. Ela jorrava e se abria. Só que ela não imundava a igreja, ela ficava concentrada ao púlpito. Essas águas ficavam concentradas ao púlpito e ficavam ali jorrando e se movimentando de uma maneira inigualável. Amém. Eu vi surgir sobre a congregação uma espada. Essa espada ela não tinha cabo, mas eu sei que era uma espada. Ela era uma espada cortante, ela era grande e ela é como uma agulha, essa espada. Ela é uma espada muito fina, essa espada. E essa espada, ela é uma espada nova. E ela fica sobrevoando no meio da geração Jesus Cristo. Eu vejo ela agora sobrevoando. Ela tem uma curva na sua ponta. Essa espada ela é muito semelhante a uma agulha. Muito semelhante a uma agulha. Amém. Algo mais? Não? Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus, que é bendito, santo e glorioso. Senhor dos altos céus, Deus Todo-Poderoso, que eras, que és e que certamente hás de vir. Nós que te aguardamos, Senhor, sem saber a hora exata, mas procurando estar prontos a cada manhã. Nós suplicamos, o Senhor nos conceda a graça, o teu favor, pois a palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, nem viver, nem morrer, nem adorar. Por isso capacita-nos a sermos exatamente aquilo que o Senhor deseja, pois nós conhecemos o Senhor. Talvez não ainda o que deveríamos conhecer, mas o que conhecemos até aqui é o bastante, Senhor, para dizer que queremos ir contigo até o fim, seja qual for ele. Por isso dá-nos graça, pois sem ti nada podemos fazer, pois o Senhor sabe. Nós somos os teus guerreiros. Amém, irmãos? Vamos em nome de